Olá, seja bem-vindo ao canal. Vem comigo aprender a fazer esse suplá. Ele é bem econômico e super tranquilo de fazer, até para quem é iniciante. Para poder fazer esse trabalho, eu utilizei um barbante número 6. Essa cor que eu estou utilizando, ela é telha. E também utilizei uma agulha de 3,5 milímetro. Então, a primeira coisa para a gente fazer é o anel mágico. Então, eu vou passar a minha agulha, buscar a minha linha, dar uma volta e buscar novamente, fechando uma correntinha. E vou subir aqui agora mais 2 correntinhas. E mais uma correntinha de espaçamento. Então, agora eu faço mais um ponto alto dentro do anel mágico, seguido de uma correntinha. Então, finalizo o ponto alto, faço uma correntinha de separação, vou pro próximo ponto alto. E essa carreira vai ser sempre assim, pontos altos intercalados por uma correntinha de separação. Então, vou continuar fazendo pontos altos até inteirar o 12º ponto, contando com aquelas 2 primeiras correntinhas que a gente fez, tá? Ao todo serão 12 pontos altos. Então, finalizei. E agora a gente precisa juntar as 2 partes, né? O final com o início. Mas antes eu vou primeiro puxar a linha que tá sobrando, né? Aquela menorzinha, até que o centro do meu círculo mágico se feche. Então, cuidado para não puxar com força demais e arrebentar o fio. Para fazer o fechamento do círculo, lembre-se que lá no começo a gente fez as 2 correntinhas e uma correntinha de separação. Então, eu vou pegar na minha segunda correntinha para fazer o fechamento, porque tem que ficar a correntinha de separação, tem que ficar lá. Então, vai na sua segunda correntinha, faz um ponto baixíssimo e tá fechado o círculo mágico. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o meu próximo ponto. Então, observem aqui que tem um buraquinho, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir o meu próximo ponto, fazendo 3 correntinhas para equivaler ao meu primeiro ponto alto. Vou voltar no mesmo ponto de base e fazer mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou para o próximo intervalinho, vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base e uma correntinha de separação. Então, na primeira carreira, a gente fez um ponto alto, seguido de uma correntinha. Nessa carreira, estamos fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto de base, separados por uma correntinha. Então, eu continuo fazendo esse padrão até o final da carreira. Vou adiantar e volto. Já terminei, então, falta fazer a correntinha de separação. E agora eu vou pegar na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Fechamos então a segunda carreira e agora eu vou caminhar com a agulha até o próximo intervalo. Então eu tenho que soltar os próximos 2 pontos altos. Nessa imagem eu só soltei um, gente, mas tem que soltar mais um para você entrar para dentro do intervalo e subir as 3 correntinhas. Então, quando você chegar no intervalo, você vai subir as 3 correntinhas e fazer mais um ponto alto no mesmo intervalinho. Aí você vai fazer uma correntinha de separação, vou para o próximo intervalinho, faço 2 pontos altos dentro do mesmo intervalo
e depois faço a correntinha. Então, lembre-se que nessa carreira você sempre vai utilizar aqueles espaçamentos que nós fizemos na carreira anterior. A gente não separou com uma correntinha? Então, nessa carreira, nessa correntinha de espaçamento é onde você vai fazer os novos 2 pontos altos. Então, continuo fazendo os pontos altos separados por correntinha, dentro dos intervalos da carreira anterior, até chegar no final da carreira. E vamos unir, lembrando de fazer a última correntinha, e vamos unir o trabalho na terceira correntinha que nós subimos. Então, aqui está finalizado a terceira carreira. Agora, eu vou caminhar de novo com a agulha para dentro do intervalo, ó. Vou caminhar com uma correntinha, com um ponto baixíssimo e outro ponto baixíssimo. Entrei para dentro do intervalo. Aqui, tá vendo? Vou subir 3 correntinhas. Então, é isso que também deveria ter sido feito na carreira anterior, tá? Então, preste atenção que agora a gente vai mudar. Fiz as 3 correntinhas, fiz um ponto alto e agora eu vou fazer de novo, dentro do intervalo, outro ponto alto. Então, agora nessa carreira, temos o equivalente a 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação, vou para o próximo intervalo e faço mais 3 pontos altos. Depois, faço outra correntinha de separação. Então, observe, ó. Vou para o próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Então, aqui continua fazendo 3 pontos altos separados por uma correntinha até chegar no final. E aí, eu vou voltar para mostrar. Então, aqui já fiz os 3 últimos pontos altos. Tá faltando só fazer a correntinha de separação. Nunca se esqueçam de fazer sempre uma correntinha de separação no final, tá? Então, observem como tá. Fiz a correntinha e agora na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo. Então, fechamos mais uma carreira. Para subir a próxima, eu vou caminhar com a agulha, fazendo pontos baixíssimos até o intervalinho. Mais uma. Entrei para o intervalo. Agora, vou subir 3 correntinhas e vou fazer mais 3 pontos altos, totalizando 4 pontos dentro desse intervalo. Então, fizemos uma carreira com 2 pontos altos, a carreira anterior com 3 pontos altos e agora fomos para 4 pontos altos dentro do intervalo. Então, observem, terminei o meu primeiro conjuntinho, essa de 2, essa de 3 e agora uma de 4. Vou fazer uma correntinha de separação, seguido de mais 4 pontos altos no próximo intervalinho. Então, observem que nesse trabalho a gente está sempre utilizando os intervalos da carreira anterior para fazer os conjuntinhos da carreira de cima. Sempre vai ser dentro dos intervalos, que é para dar exatamente aqueles furinhos ao longo de toda a peça. Então, vou mostrar como tá ficando, ó, os meus conjuntinhos de 4 pontos altos. Finalizada então a carreira, a última coisa que falta é fazer a correntinha de separação. Então, observe, terminei os 4 pontos altos, correntinha de separação e finalizo com ponto baixíssimo na terceira correntinha do início do trabalho. Então, já subimos mais uma carreira e agora vamos mudar um pouco o que a gente estava fazendo. Então, ó, nós vamos caminhar com a agulha 2 vezes e eu vou ficar no centro daqueles 4 pontos e vou subir
as 3 correntinhas, tá vendo? Vou fazer o meu segundo ponto alto. E agora uma correntinha de separação e vou pro intervalo. No intervalo eu faço mais 2 pontos altos. Mais uma correntinha de separação e vou pular pro centro de novo daqueles 4 pontos altos. E vou fazer mais 2 pontos altos. Depois eu faço mais uma correntinha de separação. Então, olha como é que tá ficando. Vou pular pro intervalo, mais 2 pontos altos. Então, o padrão dessa carreira, nós vamos fazer no centro daquele conjuntinho de 4 pontos, a gente faz 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, pula para o intervalo, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, pula para o meio do intervalo dos 4 pontos altos da carreira anterior. Ok? Observem aqui que eu estou sempre pegando no centro. Então, vai ficar esses conjuntinhos de 2 pontos altos ao longo da carreira. Aí façam a parte de vocês, eu vou adiantar e já volto pra gente fechar a carreira. Olha que graça que tá ficando, gente. Então agora falta fazer a correntinha de separação e fechar com um ponto baixíssimo. Então não se esqueçam de sempre fazer a correntinha de separação para ficar o intervalo do final também, tá? Senão só a peça começa a faltar ponto, né? Ela vai começar a repuxar. Então, no caso aqui eu já fiz a minha correntinha de separação, então vou só fechar. Então, faça de vocês. Então, agora nós vamos continuar trabalhando nos intervalos. Eu vou caminhar com a agulha para dentro do próximo intervalo e nós vamos começar a repetir alguns padrões. Vou mostrar para vocês o que já está feito. Então, ó, a gente já fez o de 4, fez esse de 2 e agora a gente vai fazer um outro de 3 pontos altos. Depois um de 3 pontos altos e outro de 3 pontos altos, tá vendo? Então, nós vamos fazer 3 carreiras agora de 3 pontos altos e depois vamos fazer uma de 4 pontos altos. Então, eu vou dar uma adiantada aqui também para o vídeo andar. Então, essa próxima carreira, você vai caminhar até o próximo intervalo, vai subir as 3 correntinhas, depois fazer mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. Depois também vamos fazer a correntinha de separação. E depois fazemos mais 3 pontos altos. E vamos seguindo esse padrão que a gente já fez anteriormente. Então, observem se o seu trabalho não vai ficar embabadando, gente. Aqui, quando eu fui fazendo, eu coloquei exatamente as 3 próximas carreiras com 3 pontos para o meu trabalho não embabadar e nem ficar encumbucado, né? Porque um é quando tá sobrando ponto e o outro quando tá faltando. Então, eu, quando fui fazendo, coloquei essas 3 carreiras com 3 pontos altos. Caso você vê que no seu ponto tá ficando, né, torto, tá ficando embabadado ou encubucado, aí você tem que ficar ajustando essa quantidade de pontos, tá? Não tem problema. Então, vamos fazer agora 3 carreiras de 3 pontos altos. Já fiz a minha primeira, vou terminar ela aqui agora, uma correntinha de separação e vou fechar o trabalho com um ponto baixíssimo. Então, novamente, vamos caminhar com a agulha para o próximo intervalo. E lá dentro vamos subir 3 correntinhas. É sempre a mesma coisa, tá? Então, vocês também vão caminhar e aí vamos voltar já com as 3 carreiras prontas. Então, lembrando, ó, já finalizei minhas 3 carreiras de 3 pontos altos.
E agora vamos caminhar novamente para o intervalo. E a próxima carreira vamos fazer com 4 pontos. Então, 3 correntinhas para subir, depois mais 3 pontos altos. Agora nós vamos repetir aquele padrão onde a gente fez 4 pontos e na parte de cima nós vamos fazer aquele padrão de 2 pontos, né? Aquele que a gente colocou no meio de 4, tá? Nós vamos repetir essas 2 carreiras e a gente tá quase chegando na parte do acabamento. Então, continuando, vou fazer agora mais 3 pontos altos. Quarto, uma correntinha de separação, vou para o próximo intervalo, mais 4 pontos altos. Então, agora, finalizando o último ponto, é só continuar tecendo a carreira com o mesmo padrão e aí eu vou mostrar como a gente vai fechar. Fiz aqui, então, meus últimos 4 pontos. Falta fazer a correntinha de separação e o fechamento com um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha do início do trabalho, feche com um ponto baixíssimo. Como eu falei anteriormente, agora a gente vai fazer aquela carreira de 2 pontos altos. Então, eu vou caminhar até a metade desse primeiro conjuntinho, caminhei 2 vezes e vou subir agora 3 correntinhas. E vou fazer mais um ponto alto nesse mesmo ponto de base, totalizando 2 pontos. Vou fazer uma correntinha de separação, pulo para o próximo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Então, nós já fizemos também uma carreira semelhante a essa, né? Não tem dificuldade. Correntinha de separação, vou para o centro daqueles 4 pontos da carreira anterior e vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Mais uma correntinha de separação, pulo para o intervalo e continuo fazendo isso ao longo da carreira. Então, olha como tá ficando. Sempre no meio, tá? E sempre no espacinho. Então, eu vou intercalando. Uma no meio dos 4 pontos altos, uma no intervalo. Tem que terminar agora essa carreira. E aí, eu vou mostrar para vocês quais serão os próximos passos. Depois dessa carreira, ó, nós fizemos essa de 4. Estamos fazendo essa de 2. E depois falta mais 2 carreiras com 2 pontos altos. E depois a gente parte pro babado. No total, com essa carreira aqui que a gente vai terminar ela agora, ainda tem mais 2 para chegar nas 3 carreiras. Eu já adiantei agora o trabalho e vou mostrar como é que vai fazer o babado. Fiz as minhas 3 carreiras com 2 pontos altos e agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o próximo ponto. Já no próximo ponto, nós vamos entrar dentro do intervalo fazendo um ponto baixo e vamos subir 3 correntinhas. Vou para o próximo intervalo, vou fazer um ponto baixo e subir 3 correntinhas. Vou para o próximo intervalo, faço um ponto baixo e subo 3 correntinhas. Então, vai ser nesses intervalos que a gente está fazendo de correntinha que a gente vai fazer os pontos altos para fechar o babado. Você vai fazer esse padrão, né? De ponto baixo, 3 correntinhas, ao longo de toda a carreira. Importante aqui é que tem que terminar com número par. Isso acontece porque a gente vai fazer uma carreirinha com pontos altos e uma carreirinha só com ponto baixo. Então, a gente precisa de números pares para poder dar certinho
o fechamento. Então agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo lá no início daquela peça, né, que a gente fez um ponto baixo. Lembra? Vou encaixar a minha agulha e buscar a linha e fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo para entrar dentro do intervalo e aí vamos começar a fazer os pontos altos. Mas antes, subo 3 correntinhas, que vai equivaler a esse primeiro ponto alto, e depois continuo fazendo pontos altos. No total, cada lequezinho desse babado vai ter 8 pontos altos. Então, faço as 3 correntinhas, depois faço mais 7 pontos altos, totalizando 8 pontos, que vai formar o meu babado. Então, aqui eu já fiz os 5, o sexto, sétimo, e eu sempre vou empurrando, tá, gente? Vou empurrando à medida que precisa, eu empurro os pontos para caber os 8 pontos dentro desse intervalo. Então, finalizei meus outros pontos. No próximo intervalo, eu faço um ponto baixo, porque aí vai ficar aquele vãozinho entre os leques, né? Já entro pro próximo intervalo fazendo um ponto alto e continuo fazendo mais 7 pontos altos. O babado é super simples, é só fazer os 8 pontos altos. No próximo intervalo, um ponto baixo. Pulo para o próximo leque já fazendo uns 8 pontos altos. Vou para o próximo intervalo fazendo um ponto baixo. E eu vou intercalar esses 2 padrões até terminar a minha carreira. Então, por isso que é importante na carreira anterior a gente ter terminado com os grupinhos de correntinhas pares, porque sempre vai ter um leque e um ponto baixo, um leque e um ponto baixo. Se for um valor ímpar, seu babado vai ficar com um buraco, né? Observem, sempre contem antes se finalizou com carreiras pares. Então, já vou adiantar o meu trabalho para voltar para mostrar para vocês como que ficou. Vou só aproveitar para mostrar para vocês aqui o que já está pronto. O leque vai ficar dessa forma. Vai ter sempre o lequinho e um ponto baixo para dar esse detalhe. Então, agora, só falta eu terminar na minha última correntinha aqui, ó, de fazer o ponto baixo para prender o meu leque. E agora eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente iniciou. Finalizamos então a nossa peça. Agora é só puxar a linha e arrematar. E aí eu vou mostrar para vocês como que ficou o nosso trabalho. Olha que delicadeza que fica esse suplá. E é super simples de fazer. Então qualquer pessoa consegue, quem for iniciante pode fazer, porque é super tranquilo. Só praticamente pontos altos e pontos baixos e pontos baixíssimos. É super simples, né? Então, obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Se você gostou, deixe sua curtida e até o próximo vídeo.